Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre livros que alugaram triplex na minha cabeça. Alugar um triplex é uma expressão que a gente usa quando alguma coisa não sai da nossa cabeça. A gente fica 24 horas pensando naquilo, repensando, se remoendo e aquilo, tipo assim, não sai da sua cabeça, sabe? Eu vi muita gente falando sobre isso lá no Instagram, no TikTok, e eu pensei, vou fazer um vídeo também falando sobre alguns livros que simplesmente ficaram presos na minha mente, porque, gente, era uma loucura, sério, eu não conseguia pensar em mais nada além desses livros que eu li. E que, obviamente, eu vim indicar pra vocês, porque vocês precisam ler também e sentir a mesma coisa que eu senti. Se você gosta de vídeo assim, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. E se você também tiver sugestões de vídeos, deixa nos comentários, porque eu sempre pego as sugestões de vocês e trago conteúdo legal pra cá. Um dos últimos livros que eu li, gente, que alugou um triplex, sim, super gigantesco na minha cabeça, foi All the Lies, da Rina Kent, que tem resenha aqui, eu acho. Tem resenha, acho que do primeiro livro aqui. Vou deixar linkada pra vocês. Gente, esse livro é o puro surto do surto. Muito surtado. A Rina, ela levou, assim, a imaginação no nível muito fértil. Eu fiquei completamente obcecada nesse livro. Primeiro por quê? Porque ele é um tanto confuso no início. A nossa personagem, ela tá com perda de memória, então a gente não sabe o que tá acontecendo. Ela é uma protagonista que foi encontrada em uma cabana, e nessa cabana tinha uma pessoa morta, e ela é a única pessoa que pode responder à polícia o que aconteceu. Só que ela perdeu a memória, então ela não consegue lembrar o que aconteceu naquela noite. Ela é basicamente inútil nisso. E ela tenta voltar a vida dela à rotina normal e entender, né, o que aconteceu, porque ela tava naquela cabana e tal. E ela vai tendo ali alguns respingos de memória, só que ela vai percebendo que a vida antiga dela não condiz com quem ela é hoje, depois, né, desse acidente, dessa situação. E ela começa a suspeitar de que talvez ela não seja aquela pessoa que ela dizia ser. E é um livro muito confuso no início, porque a gente tem duas irmãs, que é a Reina e a Rai, e aparentemente elas trocam de lugar. E aí você não sabe quem é que tá narrando, se é a Rai ou se é a Reina, porque a própria protagonista não sabe quem é ela de verdade. E também tem todo um plot mostrando ali algumas coisas que ela fez no passado, que aparentemente alguém quer se vingar dela por essas ações. Então é aquele livro de descobertas em que você precisa ler pra saber o que tá acontecendo, mas como eu falei, que é o puro surto, porque é muito surtado esse livro, gente, é sério. É um plot atrás de outro plot que você fica perdido. É uma confusão, mas é aquela confusão que te deixa extasiado quando você descobre, porque você não tá esperando. E é uma das coisas que eu sempre cito aqui, que eu gosto muito na Rina, que ela cria umas coisas muito diabólicas, muito aleatórias e que deixa a gente prendido. Apesar de que alguns livros dela não tem tanto desenvolvimento assim, depois que o plot é jogado, fica uma resolução meio fraca. Mas foi um livro que com certeza alugou um triplex na minha cabeça. É uma duologia, All the Lies, All the Truths. Vou deixar linkado aqui os dois livros abaixo, os livros estão em inglês e com certeza vai alugar um triplex na sua mente também, porque, meu Deus, vocês precisam conhecer essa história. Próximo livro que ficou assim na minha mente durante dias, gente, sério, eu não parava de pensar nesse livro, pensando no final dele, foi Arsen. Arsen é uma história que eu já comentei com vocês aqui em vídeos muito antigos do canal, foi um dos livros que mais me irritou, porque é uma história de traição. Quando o livro, gente, tem traição, mas é uma traição meio inconsequente, por exemplo, que é aquela traição de, estamos prometidos a nos casar, a gente não se ama, eu gosto dele, mas não vejo ele como meu marido, e ela acaba se apaixonando por uma outra pessoa, eu entendo, porque eu acho que todo o desenvolvimento da história cumpre o propósito de nos entregar um casal diferente do que nós estamos vendo ali no início. Dependendo da traição e da justificativa, eu entendo em algumas histórias. Em Arsen, eu não entendi. É um livro que aborda um casamento de duas pessoas, né, a Kat e o Ben, que está passando por uma fase muito complicada, porque ela não consegue engravidar. Hello! Se você gosta de Colleen Hoover, lembra aí. E ela já teve, sei lá, tantos abortos, ela tá super fragilizada, e ela e o marido não conversam sobre isso. É basicamente esse o problema do casal. E aí, no trabalho dela, ela começa a chamar a atenção de um cara, que é o Arsen. É um garoto 5 anos mais novo do que ela, que chama a atenção dela, deixa claro que ele se sente interessado e que ele pegaria ela, assim, se ela deixasse. E após uma situação, ela resolve ceder e começa a trair, então, o marido dela com esse homem. E Arsen é um livro pra quem tem, assim, coração forte, sabe? Porque é um livro com muitas emoções. Por que ele alugou um triplex na minha cabeça? Porque eu fiquei tão sensibilizado com a situação que eu não conseguia parar de pensar no livro, porque ele me deixou muito sensível, sabe? Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de plot de traição. É um dos plots que eu mais detesto, além de triângulo amoroso. Eu detesto livros assim, gente, eu sempre fujo. Mas eu li esse livro num clube do livro, então eu tava ali meio que querendo abandonar, mas querendo ler pra saber o que ia acontecer. E é um livro que prende você por causa disso, porque a nossa protagonista, ela tem um dilema. Ela não é uma pessoa que você vai gostar de cara,
história, porque ela tem vários e vários problemas. O fato também dela ter escolhido deliberadamente trair o marido dela, porque ela tava passando por uma fase ruim também, me incomodava. Mas ao mesmo tempo eu queria saber o que ia acontecer com o casamento, o que ia acontecer com ela. E, gente, juro pra vocês que o ódio que eu senti nesse livro fez eu pensar nele durante mais uns 3 meses depois que eu finalizei, porque, meu Deus, esse livro mexeu muito com as minhas emoções. Eu já indiquei aquele pra vocês, é um livro que eu não falo assim, ele é perfeito, porque ele me incomodou, sabe? Mas é um livro que com certeza você que gosta desse tipo de plot vai amar, sabe? Porque ele realmente entrega muitas nuances, ele não fala de um casamento 100% perfeito, ele fala de falhas de seres humanos e tal. E é engraçado isso, porque no final do livro temos um final feliz, e eu não queria esse final feliz. Foi a primeira vez que eu falei, não quero isso. Eu quero que a personagem se lasque, quero que ela se foda, basicamente isso, porque eu tava tão indignada com as situações que eu não queria que ela ficasse feliz no final, eu queria que ela sofresse tanto quanto o marido dela sofre quando descobre a traição. Então assim, gente, Arsen foi um livro que realmente mexeu comigo, com as minhas emoções, até de falar dele agora, e deixa meio extasiada, porque eu fico muito nervosa, gente, falando dessa história. Mas recomendo muito vocês lerem, tá? E foi publicado aqui pela editora The Gift Box, tem disponível no Kindle Unlimited, e é um livro que divide opiniões. Essa é a minha opinião, eu gostei, porém, temos, né, milhões de adendos. E com certeza ficou preso na minha mente, porque é impossível você terminar essa leitura sem se sentir preso com a trama, com a coisa que tá acontecendo. Então, recomendo aí pra vocês lerem e me darem a opinião de vocês. Se você já leu essa história, o que você achou do final, se você gostou ou não desse livro, comenta aqui abaixo. Um livro muito, muito antigo, gente, ele é de 2013, mas que alugou um triplex, inclusive eu vou recomendar pra vocês, tá? Mas com alguns adendos. É Pretty Girl 13. Esse livro é um livro meio... eu não sei explicar o gênero dele, é um young adult, tá? Mas um young adult um tanto pesado, porque a gente vai falar de um sequestro. A nossa protagonista tem 13 anos, ela tá indo pra um acampamento, ela é uma bandeirante, se eu não me engano, e ela é sequestrada antes de ir pra esse acampamento. Então, ela some ali durante 3 anos, ninguém sabe o que aconteceu com ela, nunca encontraram o corpo, então a família e todo mundo ali da cidade acredita que ela morreu. 3 anos depois, né, quando ela já tá com 16, ela surge de repente ali, consegue escapar do sequestrador, só que ela não consegue lembrar de absolutamente nada do que aconteceu nesse tempo que ela tava fora. E a família dela acredita que isso se resume a um estresse pós-traumático. Então, ela começa a fazer terapia pra conseguir lembrar desse momento ali de tensão que ela tava vivendo. Só que esse livro tem um plot no final que eu não vou contar pra vocês, senão vocês iam perder completamente, né, a vontade de ler. E é um plot, gente, surpreendente, porque eu não tava entendendo absolutamente nada. É um livro que foca muito nessa garota de 16 anos que perdeu tudo, basicamente. Não tá entendendo o que aconteceu, precisa voltar ali à vida depois de 3 anos fora, então ela precisa se reinserir na vida da família, se reinserir na vida dos amigos. E nesse meio tempo ela vai perceber que muita coisa mudou mesmo, e ela não tá pronta pra essas mudanças. Então é um sentimento muito angustiante que ela sente ao longo da leitura e que passa isso pro leitor, porque você se coloca no lugar dela, sabe? Tipo, ela passou por várias situações, ela foi sequestrada, foi abusada sexualmente durante muito, muito tempo. A gente vai descobrindo ali ao longo dos capítulos o que ela passou nas mãos desse filho da puta que sequestrou ela e tal. A história, ela vai dando várias e várias voltas, assim, ela vai dando umas pistas do que tá acontecendo, mas você ainda não entendeu o todo, sabe? O bolo todo, você só tem a fatia do bolo, você não entende direito o que é o bolo todo. Quando você descobre, é aquela coisa que... você fica desse jeito, gente, juro pra vocês. Eu tava de queixo caído no chão. E quando eu finalizei esse livro, eu chorei muito. Eu tava sentindo tudo que a protagonista tava sentindo, todas as injustiças que ela passou. E o plot dela é de arrasar o coração, sabe? Você queria colocar ela no potinho, porque ela é uma adolescente, gente. Uma adolescente que já passou por milhões de coisas. E, foi muito triste, assim, sabe? Mas é um livro encantador, um livro que vai te prender. Me prendeu. Eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de literatura desse tipo hoje em dia, tá? Você sabe que eu não leio suspense, thriller psicológico, eu não gosto dessas paradas, mas na época que eu li esse livro, gente, eu fiquei completamente louca, tanto que eu lembro de ter levado esse livro pra uma festa da minha mãe ali, do trabalho dela, e eu não parava de ler o livro, tipo, todo mundo comendo, se divertindo, e eu focada no livro, porque é um livro que te prende completamente. Recomendo muito vocês lerem, com certeza vocês vão pensar a mesma coisa que eu, que um triplex ficou alugado aqui na sua mente, porque é um livro que me marcou
até hoje como leitora e que eu recomendo muito e queria muito que vocês conhecessem, porque é muito, muito bom. Se você for uma das únicas pessoas que leu esse livro, comenta aqui abaixo, gente, porque eu não conheço ninguém que leu esse livro. E é um livro super, super encantador e foda, assim, recomendo bastante. Próximo livro que também alugou um triplex e tem, gente, um plot surpreendente, assim, um plot muito louco, é o Cisne e o Chacal. Se você já leu esse livro, você já sabe qual é o plot, né? Mas pensa eu, que nunca tinha lido, tava ali apaixonada, né, nos primeiros livros dessa série, que é a série Numa Companhia de Assassinos. Tem vídeo aqui sobre ela, né, vou deixar linkado aqui em cima. E assim como o primeiro e o segundo livro, eu achava que o terceiro, que é o Cisne e o Chacal, fosse seguir uma certa dinâmica, porque a gente tá falando de um livro de dark romance, que foca em uma companhia de assassinos, então todo mundo ali não é mocinho, todo mundo ali mata, todo mundo faz milhões de coisas. É um livro também que fala muito sobre abuso sexual de garotas, de tráfico sexual de mulheres. Então é um livro tecnicamente pesado, porque tem muitas cenas gráficas, tá? E esse livro, gente, ele foca no personagem Frederick, que é o nosso torturador. Ele tem um parafuso a menos, tá? Por quê? Porque ele ama torturar pessoas, ele sente prazer com isso. Então, as cenas em que ele vai fazer tais coisas com seus inimigos são cenas muito gráficas, não é pra qualquer pessoa. Então, se você gosta de dark romance, fica aí também a recomendação se você ainda não leu esse livro. Enfim, gente, aí que acontece? No livro, o Frederick, ele tá procurando a Serafina, que era a esposa dele. A Serafina era também uma assassina, e eles formavam uma dupla, assim, tipo, impagável. Só que a Serafina, ela simplesmente traiu o Frederick. Ela literalmente traiu ele com outro cara e também traiu a organização, a ordem de assassinos. Ela deu ali algumas informações importantes para os inimigos deles. E o Frederick, ele tá ali anos procurando a Serafina para tentar se vingar dela, porque ele se sentiu super, sabe, aquele homem traído, indignadíssimo, até que ele encontra a Cássia. A Cássia, uma pessoa super aleatória, mas o Frederick colocou na cabeça dele que ela tem as informações para saber onde está a Serafina. Então ele sequestra a Cássia, mantém ela ali no porão e vai ali ao longo dos dias tentando torturar ela para que ela conte alguma informação sobre a Serafina. E ela jura de pé junto que ela não sabe nem quem é essa mulher. E no meio disso, eles vão se apaixonando. Mas, como eu falei pra vocês, gente, é um livro que tem um plot, assim, de cair o cu da bunda, porque, meu Deus, gente, não estava preparada pra esse plot. E outra coisa, esse livro não tem final feliz, tá? Não tem final feliz, já vou dizer pra vocês, mas é um livro que vale muito a pena você ler, porque os personagens são muito complexos, tem toda aquela história, como eu falei, da organização, da ordem de assassinos, mas o Frederick, ele é muito interessante, é aquele personagem que você quer entender, porque ele foi moldado de uma maneira muito, muito foda, e eu amei isso, sabe? O relacionamento dele com a Serafina também é muito bem explorado, assim como o relacionamento dele com a Cássia, e só lendo pra entender o plot que a autora reserva pra gente, tá? E é por isso que ele alugou um triplex na minha cabeça, porque, meu Deus, a genialidade da autora, claro que hoje em dia pode ser que não seja tão, assim, foda pra você que já leu milhões de livros parecidos, mas na época que eu li esse livro, gente, 2017, era o plot do momento, era tipo assim, meu Deus, cara, como ninguém pensou nisso antes. Então, pode ser que pra você hoje, 2022, não seja tão surpreendente assim, mas na época que eu li, foi aquele livro realmente chocante, porque não tava preparada para o final. Fica muito a recomendação, eu amo, é o meu livro favorito dessa série, tá? Mas toda a série é muito incrível. Infelizmente, não foram lançados outros livros daqui. Tenho certeza que ninguém vai mais trazer, porque nunca mais falaram dessa série. Uma série já bastante antiga, mas recomendo se você gosta de dark romance, porque com certeza vocês vão amar essa história. Os próximos livros que eu vou citar aqui agora também foram livros que alugaram triplex na minha cabeça, que me deixaram dias e dias pensando neles, mas são livros mais tranquilos, tá? É um drama, então dá pra você ler, você vai chorar um pouco também, mas vai se sentir recompensado no final, porque é uma história que vai te deixar com o coração aquecido ao mesmo tempo. O primeiro foi A Lista de Brett, que eu li há muitos anos atrás, tá? Aqui é basicamente uma mulher que aparentemente tem a vida perfeita. Ela é uma mulher bem sucedida, trabalha numa empresa da família, a mãe dela é super rica, só que a mãe dela morre repentinamente. Para ela conseguir a herança, que se eu não me engano é a empresa que a mãe dela deixa para ela precisa cumprir uma lista de desejos que ela tinha criado com 16 anos. A mãe dela acredita que ela se tornou aquilo que ela não queria para a vida dela. Então a mãe dela tá meio que obrigando ela a ter esse reencontro com ela mesma, sabe? Para ela se encontrar, para ela ser aquela garota de 16 anos que acreditava em sonhos, que tinha metas. Então a mãe dela obriga ela a seguir a tal lista para conseguir a herança. E A Lista de Brett é um livro justamente sobre isso. É de descobrimento da protagonista se reencontrar, porque ao longo da leitura a gente vai percebendo que a vida dela não é tão perfeita assim. Então é uma história muito de crescimento, e assim como a protagonista vai aprendendo coisas, nós também vamos aprendendo através do aprendizado dela. E esse livro, ele poderia ser uma coisa muito besta, muito simples, porque tá falando muito sobre a protagonista, só que no final
tem um plotzinho que não é tão surpreendente assim, mas é um plotzinho que te deixa com a pulguinha atrás da orelha perguntando quando isso aconteceu. Sabe aquele plot que tá se desenrolando por baixo dos panos e no final ele estoura na sua cara e você fica, meu Deus, quando que isso aconteceu? E aí você tem que voltar lá em alguns momentos pra poder ver isso com outros olhos. Foi isso que aconteceu em Alícia de Braid. Eu tava lendo lá de boa, gostando dos personagens, blá 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 blá. De repente, pum! Gente, o que aconteceu aqui? Foi basicamente isso, eu não tava esperando e eu fiquei chocada com o plot final, sabe? Eu achei, assim, uma genialidade muito grande da autora, porque o foco dela não é o romance. Só que no final o plot é sobre o romance e eu achei isso super genial. Tanto que esse livro, gente, ele me deixou de ressaca literária durante 3 semanas, porque eu ficava pensando nele e eu não conseguia ler mais nada, porque foi um livro que realmente me impactou. Então ele tem uma história que vai com certeza te trazer aprendizados, te trazer frutos, mas também vai te encantar, de deixar com o coração muito aquecido no final. Recomendo muito A Lista de Brett, porque com certeza é aquele livro que todo mundo deveria ler. O segundo livro, mais dramático aqui, é Uma Curva no Tempo, que também alugou um triplex na minha cabeça. Esse é um livro que eu indico para quem gosta de drama, quem gosta de chorar, basicamente, porque você vai chorar nessa história. É uma história também de perda, de superação. A gente conhece... Eu esqueci o nome da protagonista. Essa protagonista e seus amigos da faculdade estão no bar, conversando ali, curtindo a vida, até que de repente o motorista bêbado acaba atravessando o bar com o carro. E o melhor amigo dela, o Jimmy, se joga na frente do carro e é atingido pra salvar ela. Então todo mundo ali acaba se safando, né, se salvando, mas o Jimmy acaba morrendo. 5 anos depois, ela ainda não superou a morte desse melhor amigo, porque ele era muito importante na vida dela e ela ainda tá com aquelas sequelas do trauma, sabe? De não ter superado muito bem. Só que esses amigos vão se reencontrar. E aí acontece todo um plotzinho, que eu não vou contar pra vocês, porque é um plot muito importante na trama, em que a personagem acaba voltando no passado, voltando numa realidade paralela, em que o Jimmy ainda está vivo. E aí ela começa a perceber que pode ser uma segunda chance dela salvar o Jimmy, ou deles estarem juntos, porque rolavam, né, um certo sentimento entre eles. E a gente vai percebendo ali que a autora, ela já tá criando outro plot embaixo disso aí. E como eu falei, gente, é um livro que inicialmente parece uma história de superação, uma história de perda, de segunda chance. E aí você fica torcendo pro casal, meu Deus, tomara que eles fiquem juntos, porque isso, porque aquilo. E quando você chega no plot final, né, quando a autora ela conta ali o que tá acontecendo de verdade, você fica chocado, porque você não tá esperando. Eu não tava esperando, né? Em nenhum momento eu pensei no que ela inventou. Então, com certeza alugou um triplex na minha cabeça, porque eu não parava de pensar nessa história. Inclusive me marcou profundamente, eu não tenho nem coragem de reler, porque eu fiquei muito mal, assim, emocionalmente falando, sabe? Porque eu não gosto muito de drama, gente, não gosto muito de livro que eu fique chorando, tá? Meu Beijo de Garoto, Deus me livre, Raio de Sol, Deus me livre. Então, assim, é aquele livro que eu vou ler uma vez, vai me impactar, mas eu nunca mais vou ler, porque eu sei que eu não conseguiria aguentar todas as emoções que eu aguentei na primeira vez que eu li, que eu não sabia que ia ter. Então, é um livro que eu recomendo muito pra vocês que ainda não leram, porque é emocionante, tem um plot muito legal, com certeza vai te marcar, tanto quanto a mim. Só que, infelizmente, eu realmente não consigo mais reler, porque eu fico com aquela sensação esquisita de que eu vou sofrer igual, e eu não gosto deliberadamente de sofrer, tá, gente? Então, por isso que eu recomendo pra vocês, com certeza vai te marcar, mas hoje em dia eu finjo que nem existe esse livro, porque se eu penso nele, eu fico com vontade de chorar. E o último livro que alugou um triplex na minha cabeça foi um dos primeiros livros nacionais que eu li há muitos e muitos anos atrás, inclusive ele nem faz parte da minha cartela de livros que eu leio hoje em dia, que é o Romance Sobrenatural. Ele se passa no Brasil, tá? No interior de Minas, que é basicamente um livro em que vai focar em assassinatos, tá, gente? Aconteceram alguns assassinatos em série no interior de Minas no século XX, no início da história, tá? E isso chocou a população porque ninguém sabia o que estava acontecendo e ninguém descobriu o culpado, inclusive. E aí, 100 anos depois, esses assassinatos voltam a acontecer. E nesse meio, a gente vai conhecer, então, 2 adolescentes que estão viajando para essa cidade do interior e descobrem que esses assassinatos estão muito parecidos com um livro que elas tinham lido. Tipo, parece que a mesma história do livro estava acontecendo na vida real. E elas então precisam descobrir o que tá acontecendo, por que estão matando pessoas
Tipo, quem é esse assassino? E Sangue de Lobo é uma história meio que de romance sobrenatural com suspense, né? Pelo nome você já imagina que tem a ver com o lobo, o lobisomem, tá? Então é um livro meio, assim, de ficção, mas é uma história meio de suspense porque tem esse mistério, a gente fica querendo saber o que tá acontecendo, quem é o vilão. E foi o plot que me deixou, assim, com, né, a mente louca, porque eu não imaginava que esse vilão poderia ser esse vilão. E só lendo pra saber do que eu tô falando, né, gente? Pra quem lê thriller, deve sentir a mesma coisa, sabe? Quando tá lendo o livro, fazendo milhões de teorias e no final o autor revela o plot e você fica, ah, meu Deus, era isso? Como assim? Então eu senti a mesma coisa que o leitor de thriller quando tá lendo suspense, tá, gente? Quando eu tava lendo esse livro. Como foi um dos primeiros livros nacionais e um dos primeiros livros de suspense, tecnicamente, que eu li, ele realmente me impactou muito. Tanto que ele foi um dos meus livros favoritos da vida até, sei lá, 10 anos, porque eu realmente amei esse livro, ele me impactou muito. Então é aquele livro que tem uma grande história pra mim como leitora, porque além de ter aula Gallium Triplex na minha cabeça, de me fazer pensar em milhões de teorias e ficar falando desse livro, tipo, a vida toda, ele também me definiu como leitora. Se você não leu esse livro, recomendo muito vocês procurarem, porque é uma história que realmente vai te prender do início ao fim. Eu amei e recomendo muito até hoje vocês conhecerem, porque é um dos meus livros favoritos da vida, gente. E eu não tô falando exageradamente não, tá, gente? É realmente um livro muito bom e eu tenho guardado ele no meu coração. É isso, gente. Esses são os livros que alugaram no triplex na minha cabeça e que estão até hoje aqui, porque eu não paro de falar deles, não paro de lembrar deles. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você conhece alguns livros que eu citei, comenta aqui abaixo também. E também deixa nos comentários algum livro que você simplesmente não para de pensar, que você leu, terminou, mas fica aquela história na sua mente o tempo todo, voltando, reavivendo. Quero saber qual é o livro que tá alugando o triplex na sua cabeça. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!